11, versículo 2 diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Quem está falando isso? Apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja primitiva. Jesus alimentou com alimentos de parábolas, ensinamentos muitas das vezes por parábolas. Paulo já foi mais objetivo, já foi mais centralizado nos ensinamentos que ele deu para essa igreja. Então ele disse: eu estou zeloso de vós, com o zelo não meu, mas o zelo de Deus. Então quando um pregador ele prega o ensinamento, não é ele que está querendo apenas zelar. O zelo que ele tem por você, o zelo que o pastor tem por você ou por mim, é o zelo de Deus. Quem está entendendo? Esse zelo não é da terra, é o zelo do Pai para com o seu filho. Aí ele diz assim: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então vamos meditar nesse texto. Vos tenho preparado. Todo o ensino da palavra de Deus trazido pelo apóstolo Paulo era uma preparação. Ele traz ensinamentos para quê? Para que a igreja esteja preparada para apresentar a Deus como uma virgem pura ao seu esposo. Para quem não sabe, nós somos noiva de Cristo, noiva de Jesus. E toda noiva, segundo a lei do casamento judaico, ela tem um ano de preparação longe do esposo, longe do noivo, sem sequer conversar com ele. E nesse tempo e nesse período, ela vai se ataviar, ela vai se adornar, ela vai se preparar o teu vestido de noiva, ela vai preparar o teu casamento, ela vai estar se preparando para o seu casamento. Então assim, Paulo estava dizendo: eu tenho ensinado vocês a sã doutrina e a obediência, para que vocês estejam preparados para o encontro com o noivo. Quando se fala uma virgem, se fala pureza, uma virgem pura. Observe ali que ele fala assim: uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Pureza aqui está falando no sentido espiritual, porque quando Deus ele fala que Ele separou e chamou um povo pelo seu nome, quando Ele nos resgata do mundo da iniquidade e nós passamos de ímpio para justo, tecnicamente nós somos comprados. E como na lei judaica também o esposo, o noivo, comprava e pagava pela esposa, assim também Jesus comprou e pagou por mim e por você. Através do que? Não foi com ouro e com prata, como nós cantemos o louvor ali, como o Josemar cantou também o louvor, mas foi com o preço do sangue na cruz do Calvário. Então o sangue de Cristo comprou eu e você. E se nós somos comprados, nós temos que estar preparados para esse casamento. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Aí ele fala assim, ó: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns de sorte corrompido os vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo. Quando Deus ele compra o homem, tecnicamente agora o homem ele se desprende do mundo. Quando o homem não conhece a Deus, ele tem um casamento no mundo. Que é isso? Casamento com o mundo, com o pecado. Quando Deus ele compra o homem agora é purificado pelo sangue. Purificado pelo sangue, ele recebe o direito de receber o Espírito, o batismo das águas do arrependimento, nasce nova criatura e começa uma nova vida de preparamento para o casamento. Mas nesse período de nova vida, quando nós vamos se aperfeiçoando com Deus, nós temos que se apartar de tudo que é imundo, de tudo que é impuro, de tudo que contamina a nossa vestimenta, que contamina a nossa vida espiritual com Deus. Então, Paulo estava temendo algo. Paulo sabia que o diabo ele é astuto e sagaz. Paulo sabia que o diabo ele anda ao redor bramando, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Paulo sabia que o diabo não desistiu de derrubar o homem desde o princípio, ele já derrubou Eva. E
Paulo sabia que muitas das vezes, para o cristão vencer isso, ele teria que ter uma coisa na vida dele: vigilância constante. Porque o homem sem vigilância, ele pode orar, ele pode jejuar, mas ele não vai ter equilíbrio para estar na presença de Deus. Aleluia. Porque a vigilância, ela traz equilíbrio. A vigilância traz força e graça do Espírito Santo para que nós possamos vencer os obstáculos da vida. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja Deus. Aleluia, Jesus. O irmão falava algo ali antes sobre proteção de Deus, uma barreira que Deus protege. No Salmos 91, primeiro diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está falando de proteção, mas ele fala assim: aquele que habita no esconderijo. Então não é todos que habitam no esconderijo de Deus, porque Deus é Espírito, e se Deus é Espírito, para habitar no esconderijo tem que viver em Espírito. Porque Deus e carne não combina, Deus e carnalidade não combina. O tema da mensagem hoje é carne e espírito. Eu só li esse texto só para os irmãos entenderem. Carne e espírito. Dentro da casa de Deus, dentro do meio evangélico, de pessoas que aceitam Jesus, existem duas classes de cristãos: a classe carnal e a classe espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, você que tem aí. Glória a Deus. Abra um pouquinho para frente de 2 Coríntios, ali você vai encontrar o livro de Gálatas. E vamos lá no capítulo 6 de Gálatas. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, melhor dizendo. Você só vai virar a página ali do 2 Coríntios 11 e você vai encontrar Gálatas. Graças a Deus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 19. Vamos lá. Aleluia. 5, 19. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos esperar o nosso irmão encontrar. Aleluia. A Bíblia diz, né, que nós temos que esperar um pelos outros, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim então: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Aqui do 19 ao 21 está falando de obras de carne. Vamos no 22 agora. Agora já não é obras, é frutos. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O que é andar em espírito? Andar em espírito quer dizer uma pessoa que ela nasceu de novo. Então agora quem nasce de novo, ele nasce do Espírito, e da água do Espírito. A água, batismo das águas, arrependimento do pecado. Ou seja, o velho homem fica para trás. Nós passamos a ser pessoas que andam em Espírito. Quem anda em Espírito, ele não dá ocasião à carne. Então aqui ele fala de uma briga que todo homem ele tem dentro de si. Essa briga eu tenho, essa briga cada um de vocês tem. Pode ser o homem que for, ele vai ter essa briga, porque é a briga contra a sua própria carne. E como que o diabo ele tenta derrubar o homem? Muitas das vezes
pelas concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então o que ele faz? Ele tenta derrubar o homem em muitas coisas. Por exemplo, um homem que ele está sendo um prostituto, ele não está no Espírito, ele não tem como ele ter o Espírito Santo. Quando Jesus falava, conhecereis a árvore não pelas folhas, nem pelos galhos, nem pelo tronco dela, mas conhecereis a árvore pelos frutos. Ele estava querendo dizer assim, ó, os meus filhos, eles têm os frutos. E muitas das vezes você pensa que os frutos é ganhar alma, é fazer obras lá fora. Isso é também fruto do nosso trabalho para Jesus. Mas os frutos que Jesus se referia, que a árvore é conhecida, é os frutos do Espírito Santo que está aqui em Gálatas. É os frutos do Espírito Santo, que é amor, caridade, ou seja, a pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela ama. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela sente gozo e alegria em estar servindo a Deus. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela sente paz no seu interior, porque ela não tem espírito de morte, ela tem espírito de alegria dentro dela. Então ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa que ela tem paz. Por mais que ela faça a luta, o Espírito Santo dá força e traz aquela paz dentro dela. A longanimidade é um fruto do Espírito. O que é ser longanimidade? Uma pessoa longânima. Uma pessoa longânima, ela é paciente. Ela demora, ela tem paciência. Ela demora em se irar. Ela sabe que, mesmo que ela está com prova, ela é longânima. Mesmo que ela está com luta, ela não abandona. Ela tem paciência em esperar o seu Deus. Aleluia, Jesus. Paulo falou em 1 Coríntios 13 também, dizendo que 3 coisas vai permanecer na vida do homem. Não é os dons do Espírito, os dons de revelar, profetizar. Tem 3 coisas que tem que permanecer na vida do homem. Aleluia. A primeira é esperança, fé e amor. O amor é maior que a fé é maior que a esperança, e a esperança está dentro dessa longanimidade, porque a pessoa que ela é longânima, ela espera, ela tem esperança de que Jesus está voltando. Sabe o que acontece? Tem pessoa que ela desvia da igreja porque pensa que Jesus vai demorar em voltar a buscar a igreja. Essa pessoa, ela não tem longanimidade, ela não é longânima. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí aqui, benignidade ou bondade, uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda, que estende a mão, que não critica, que não empresta a sua língua para difamar o seu próximo às escondidas. Você entendeu o que é uma pessoa boa? A bondade, ela vem de dentro. A bondade é algo que incomoda o diabo, incomoda o inferno. A bondade é algo fruto do Espírito Santo. Então é uma das coisas que nós temos que ter: bondade, paciência, longanimidade, fé. Fé é algo também do Espírito, é um fruto que o Espírito concede a nós. Mansidão aqui já pertence na hora que vem o diabo tentar tirar a tua paz, no momento da luta, da ira. Quando vem aquela pessoa usada pelo inimigo para tentar tirar a tua paz, é a hora de você ter esse fruto aqui do Espírito. Esse fruto aqui também pode ser interpretado como domínio próprio. E algumas traduções falam que você tem o domínio próprio. Mansidão, autodominar tua temperança na hora da ira. Quem já passou por isso? Por aquele momento que parece que você vai explodir. Aquele momento que parece que o diabo ele vem e tenta te tirar do foco de Cristo. É nessa hora que você tem que se sobrecarregar você mesmo e travar. Graças a Deus. Aleluia. Ser prudente como a serpente e manso como a pomba. A Bíblia diz. Glória a Deus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus tinha mansidão, e nós também temos que ter mansidão. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mansidão é fruto do Espírito. E a temperança. Quem sabe o que é temperança? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Temperança é aquilo que Jesus falou: vocês são o sal da terra. Se o sal for muito salgado, será pisado pelos homens, porque ele não terá sabor. Então a temperança é você não ser muito salgado, mas também não ser muito doce. É você saber manejar a palavra. É você saber lidar com o Evangelho. Glória a Deus. É temperança. Uma pessoa temperante,
ela sabe como pregar para uma pessoa na rua, ela sabe como manejar a palavra de Deus. Ela não é uma pessoa que só desce a marreta, não. E também ela não é uma pessoa que fica passando a mão em pecado. Ela tem sabedoria para ensinar a palavra de Deus. Então quem é pregador nessa noite, tenha temperança no teu falar. Para quê? Para que aqueles que te ouvem possam ser edificados através de você. Por exemplo, agora nós estamos para formar um grupo de evangelismo, mas vai ser na rua. Se nós sair com sal sem tempero, nós vai ser pisado pelos homens. Vão cuspir, vão surrar nós na rua. Mas se nós ir com vigilância, manso como uma pomba, prudente como uma serpente, e com a temperança, nós vamos saber ganhar alma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é um fruto do Espírito a temperança também. Nós temos que ser temperantes. Entendeu? Agora aqui, ó, o que condena o crente. Vamos lá, agora eu falei, eu já pulei primeiro já para os frutos, né? Vamos voltar para as obras da carne aqui. Isso aqui é o que condena. Olha aqui o que ele fala, ó. Prostituição. A prostituição, ela tenta entrar na vida do crente por muitas formas. A prostituição, Jesus já falou que ela entra pelos olhos. O primeiro lugar que o diabo tenta entrar na prostituição é nos olhos. Dos olhos vai para a mente, da mente desce para o coração. E ali já corrompe o homem. Ou a mulher, vice-versa. Quando fala homem, fala mulher. Então, temos que ter muito cuidado com o que nós olhamos aí fora. Porque muitas das vezes nós andamos na rua, a gente sabe que o mundo está tomado pelo maligno. Então nós temos que desviar os nossos olhos do que é mal. Salmista Davi, ele disse nos Salmos: desviei os meus olhos de pecar contra Deus. Salmo 103, se eu não me engano, ele diz que ele faz um concerto com seus olhos. Por quê? Porque ele havia cobiçado, ele caiu porque cobiçou a mulher de Urias, Betseba, e além de cobiçar, matou o cara, e depois ainda tentou ocultar o teu pecado. Mas depois que Natan se levantou e disse para ele: eu poderia ter te dado a mulher que você quisesse, por que tu foi tomar uma mulher de outro homem? Aí ele se humilhou, ele se arrependeu. Deus o perdoou, mas a consequência do pecado dele veio. Então a cobiça é um pecado de prostituição. Jesus falou: se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura no teu coração, já adulterou com ela. Então não precisa ele praticar o ato. Então o diabo ele tenta nos derrubar muitas vezes nisso. Aí que está a vigilância do servo de Deus. Você olhou muitas das vezes a primeira vez, porque olhar não é cobiçar. Dois entendimentos nesta palavra. Muitas das vezes você olha, mas você olha com o espírito. Então você olha repreendendo, porque você já vê que é uma obra maligna. Por mais que você esteja olhando, mas o teu coração não está almejando aquilo. Você olhou o mal, você repreendeu no teu espírito, no teu psicológico. Então isso não vai te condenar você olhar. O problema é desejar. E desejo já causa um pecado. E não só ali fora, no celular, tem que vigiar muitas das vezes o que olha. Porque o olho, meu irmão, para você entender, o olho, lâmpada do corpo. Lâmpada do corpo. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Então, se há uns olhos puros, você é luz no mundo. No mundo o que? Jesus estava falando: vós sois a luz do mundo. Talvez você é a luz para o gentil, mas essa luz do mundo, ele está falando do mundo espiritual. Vocês, nós, eu e você somos a luz do mundo espiritual. Porque além das pessoas olhar nós e ver que somos verdadeiro homem de Deus, tem demônios que tem que olhar para nós e não poder nos acusar. Porque no mundo espiritual, o homem que ele conserva os seus olhos íntegros, ele é uma lâmpada no mundo espiritual. Por isso que o demônio não pode com ele. Quem quer que assim diga glória a Deus. Beleza? Impureza. Impureza já entra nisso também. A impureza entra na parte interna, né? A impureza muitas das vezes não é só a prostituição. A impureza muitas das vezes é a falta de amor é impureza. Falar mal do próximo é impureza. Fofocar, impureza. Porque ela parte de dentro para fora. Maldade.
Então a pessoa ela se torna impura. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Jesus. Lascívia. Aí aqui lascívia vai para aqueles que dizem que não tem nada a ver usar uma calça colada. Está aqui lascívia. Se alguém tiver dicionário, pesquisa lá o que significa lascívia. Lascívia é sensualidade, é roupas apertadíssimas que destacam o seu corpo humano, que faz com que alguém cobice você. Quem está entendendo? Então a lascívia ela entra aqui no contexto da santidade do corpo, porque existem 3 tipos de santidade: a santidade da alma, do espírito e a do corpo. A doutrina que combate a lascívia quer dizer vestes modéstia, tanto para homens como para mulher, porque muitas vezes a gente condena o irmão a usar uma calça, mas nós homens usamos aquelas roupas que deixam nossos bração sargando para fora. O peitão talvez não é aquele peitão, né? Tudo musculoso, mas igual, tá? Na lascívia, se é roupa apertada muitas vezes, mas tem que se desfazer dessas roupas, usar uma roupa mais soltinha, um terno mais soltinho, né? Não aqueles ternos que nem muitos pregadores hoje usa assim, ó, né? Tá na lascívia. As irmãs com a saia muito apertada assim, que destaca assim, tá na lascívia. Quem está entendendo? E aqui ele fala: os tais que fazem isso não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Quem destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Ou seja, aquele que danifica o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus destruirá ele. Mas não será aqui na terra que Deus vai destruir, será no dia do juízo final. Por isso que isso, muitas das vezes, as pessoas em porta larga pensam: não tem nada a ver, eu vou entrar no céu assim. Quando se chegar lá, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticam lascívia. É pecado. Aleluia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A lascívia. Vamos lá. Idolatria é pecado. Você vê que Paulo ele não está exortando o ímpio, ele está exortando o crente. Então, se idolatria é pecado, não é apenas imagem de escultura. Paulo está falando: os idólatras cristãos não herdarão o reino do céu. E o que é ser idólatra cristão? Você pode ser um adorador de alguém, como você pode ser a adoração de alguém. Por exemplo, eu estou pregando aqui, os irmãos não podem me idolatrar, porque eu sou um homem que nem os irmãos. E da mesma forma, eu não posso idolatrar os irmãos, só porque são usados aqui na presença de Deus. Isso é pecado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu não posso tentar tomar a glória de Deus. É Ele que merece a glória. Quem está entendendo? Idolatria cristã, isso existe muito hoje em dia. Esse negócio de fã-clube. Se o pastor desviar, eu desvio também. Então você não está agarrado em Jesus, está agarrado no pastor. Se aquele homem lá não fazer a obra, eu paro de ir na igreja. São idólatras, homens agarrados em outros homens. Mas eu e você, pelo ensinamento da palavra, agarramos em Jesus Cristo. Quem está entendendo? Se o irmão Ralph cair amanhã, você não vai se abater na fé porque eu caí. Você vai prosseguir. Porque o que acontece? Você tem que pelejar pela tua salvação, como eu tenho que pelejar pela minha. Como o pastor Marcelino caiu, muitos deixaram de vir na igreja. Por quê? Porque estavam agarrados no pastor Marcelino. E nós não podemos estar agarrados no homem. Nós devemos seguir o homem. Claro, são nossos pastores, eles ensinam a palavra de Deus, mas não podemos estar agarrados neles. Temos que estar obedecendo os ensinamentos que eles dão aqui e agarrado em Jesus. Não aconteça, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia. Um irmão assim, um irmão assado, deixa ele. O acerto é dele com Deus. Olhe por ele, não critique ele, não faça fofoca dele, porque senão você está na carne também.
Porque senão você está naquela palavra que diz assim: está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão com uma trave no teu. Então, se tu viu teu irmão no erro, corrige ele. Em vez de ir na casa do outro irmão e falar: ó, o irmão lá está assim. Em vez de você ir na casa do outro irmão e falar: está assim, chama o teu irmão em particular e diz: ó, irmão, desse jeito aí Jesus não se acaba. Isso aqui é admoestar com mansidão e sabedoria. Paulo falou: exortai-vos uns aos outros, aos Hebreus capítulo 3, versículo 13, no dia que se chama hoje, exortai-vos uns aos outros, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado, ele endurece o coração do homem, e quando ele endurece o coração do homem, ele cauteriza a mente do homem, e quando cauteriza a mente do homem, ele vira um apóstolo da fé. O que é o apóstolo da fé? Antes era pecado, agora não é mais. Antigamente era, agora não é mais. Isso é o que? Apostasia. Vivia na fé, mas deixou os costumes, deixou aquilo que Paulo tinha medo de que o Satanás que enganou Eva enganasse a igreja, deixasse o ensinamento de Paulo. E para quem não sabe, Paulo ensinou bem certinho como que a criança deve andar obedecendo. Efésios capítulo 6, Paulo ensinou assim: ó, os filhos obedeçam os vossos pais, para que te vá bem e tenha muitos anos de vida na terra. Filho que não obedece pai está fora da palavra de Deus, será condenado no dia do juízo. Tem que obedecer ao pai. Pai não causar a ira do filho, também está fora da palavra de Deus. O pai que causa a ira do seu filho, que faz com que ele fique irado contra o teu pai. Mulheres, ensinamento para as mulheres foi o que? Pudor e modéstia no vestir, não por adornos no seu corpo exteriormente, mas mansa. Mulher mansa, submissa ao seu esposo. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus. Então as mulheres hoje em dia, elas não vivem mais na doutrina em muitos lugares. É poucas igrejas que vivem que nem a nossa aqui. As irmãs de santidade, sem furar o templo do Espírito Santo. Porque o templo do Espírito Santo, nem um bebê nasce com um brinco na orelha, nem um bebê nasce com tatuagem, nem um bebê nasce com um piercing. E por que em muitos lugares aí estão adulterando o corpo? Adulterando a casa do Espírito Santo. E Deus não se agrada. E muitas das vezes charabacando e não sei o que lá, falando em língua, achando que é Deus que está falando. E não é. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é santo, e se ele é santo, ele não combina com o profano. Aleluia, glória a Deus. Aí Paulo falou: nos últimos tempos vai ter um espírito semelhante. Vigiem, minha igreja, nos últimos tempos vai haver um espírito semelhante. Tessalonicenses, está escrito: espírito do erro, porque não deram crédito à verdade. Aí Paulo falou: nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina, como comichão dentro dos ouvidos, não darão ouvido à verdade, pela dureza dos vossos corações. Romanos capítulo 1 diz que Deus nos entregou um sentimento profano. Muitas das vezes você vê tanto gay ou homossexual porque endureceram o coração. Deus entregou esse sentimento profano, porque a terra, meus irmãos, ela está que nem Sodoma e Gomorra. E a igreja de Cristo não pode amar o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Então quem é limpo, limpe-se mais ainda, diz a palavra de Deus. Porque quem está sujo vai continuar se sujando, porque eles não estão querendo dar ouvido à palavra de Deus. Então nós, como igreja, membros do corpo do sangue de Jesus, todo dia purificar. Antigamente matavam um bezerro, o sangue do bezerro era pelo pecado. Hoje o sangue de Jesus purifica. Pecou? A Bíblia diz: cuidado, filhinhos, para não pecar. Mas se pecou, dobra o joelho e se arrependa. Deus te perdoa, Deus te guarda. Mas se hoje você tropeçou em tal pecado, cuida para amanhã você não tropeçar. Cuida para você não viver a prática do pecado. A Bíblia diz assim, João capítulo 3: há filhos de Deus e há filhos do diabo. Então nem todos são filhos de Deus. Jesus falou também: eu vim para ver o trigo, mas Satanás veio para o joio. Então nós temos que ter uma ciência que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão naquele dia no reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. E isso traz um temor para dentro de mim também, pregador da palavra. Porque antes de eu me ensinar ou pregar você, eu tenho que
ela. Aleluia. Dá exemplo também. Glória a Deus. Eu compartilhava uma palavra com os jovens, o irmão Isaac deve ter visto, no grupo de jovens, dizendo assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Então nós temos que ser exemplo dos fiéis. Cada um de nós que estamos aqui podemos ser exemplo para os fiéis, para que todos os fiéis, nossos irmãos, olhem para nós e digam: nossa, o irmão Hamilton é um homem de Deus, o irmão é um homem de Deus. Aqueles ali, olha, esses são de exemplo, são de bom testemunho. Aleluia. Não tem coisa melhor. E além dos irmãos falar, imagine, meus irmãos, Deus olhando do céu para Deus dizendo: olha, Satanás, viste meu servo Jó, temente, obediente, reto, desvia-se do mal. Olha só, temente a mim, ou seja, ele me teme, então ele cuida para eu não pecar, porque ele sabe que eu me iro para o pecado, então ele cuida. Ele é reto, ou seja, ele não se importa para lado nenhum, ele não está ligando se estão tropeçando, se estão pecando em roda dele, ele não está olhando para os escândalos, o alvo dele é reto, é o céu. Ele tá, pode 1000 cair lá do lado, 10 mil à minha direita, eu não desisto, meu alvo é Cristo. E ele aparta-se do mal, ou seja, quando o mal vem de encontro a ele, esse mal aqui simboliza a tentação. Jesus falou assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Jó passava pela tentação. Quando o mal vinha para tentar catar ele, o diabo vinha tentar derrubar ele na tentação, ele não ia de encontro ao pecado, ele apartava-se do mal. Se o mal está na direita, eu vou para a esquerda. Se o mal está na esquerda, eu vou para a direita. Se você está vendo que ali faz você pecar, no celular faz você pecar, aparta do celular. Se você vê que o que faz você pecar, você está no meio dos teus amigos, aparta dos teus amigos. Fuja do mal. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Aí Paulo falou assim: não deis lugar ao diabo, porque muitas das vezes a tentação ela vem para nos derrubar, e se nós cairmos, nós damos lugar ao diabo. Então o Espírito Santo sai e o diabo toma possessão do nosso corpo. E quando o diabo toma possessão do nosso corpo, é um problema muito grave, porque daí nós vamos mudar as nossas atitudes. Então aquele que amava já não vai mais amar, aquele que tinha santidade já não vai mais ter santidade, para ele não vai mais ter doutrina, porque agora já para ele, na mente dele, não dá nada, vou viver assim, Deus está se agradando. Diga glória a Deus. Está cansativo, meus irmãos? O ensinamento da palavra? Eu quero abreviar aqui, vamos lá. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Eu vou explicar um por um, irmão. Nós vamos levar muito tempo aqui, vamos lá. Mas aqui a inimizade ou dissensões, Deus condena também. Igreja que não tem união não vai alcançar o céu. Por mais que tenha a doutrina do corpo, exteriormente, anda nas vestes, guarda tudo, mas se nós tivermos uma ira contra o nosso irmão, seremos réus do fogo do inferno, porque estamos violando o principal mandamento, que é o amor. Então o perdão é tudo na vida do crente. Guarde no teu coração uma coisa: se um dia tu te irá contra teu irmão, não fique com ira contra ele, perdoe ele, porque sem perdão ninguém entra lá. A maior santidade do homem é o perdão, é o amor. Porque senão nós vira o que? Sepulcro caiado. Jesus falou: fariseus, vocês são um sepulcro caiado, por belo, por fora, mas por dentro podre. O que ele estava querendo dizer? Guarda a doutrina nas vestes, por fora parece um servo de Deus, mas por dentro está podre, ele odeia o teu irmão. Aleluia. Não ama, não perdoa. Glória a Deus. Fala mal do teu próximo, fofoca da vida do teu próximo. Então nós temos que cuidar disso, na língua, para nós não falar mal dos nossos irmãos. Isso é condenável, não herdarão o reino do céu quem praticar essas coisas. Aí ele fala aqui, inveja. Inveja também é uma coisa que condenará muitos. Nós temos inveja dos nossos irmãos. Por exemplo, eu ver aqui alguém, um irmão que sendo usado, eu tentar derrubar aquele irmão para querer ser mais usado que ele. Isso é inveja. E muitas das vezes inveja dos bens materiais. Aquele irmão, eu quero ter um carro melhor que o dele. Isso é luxúria, isso é inveja. Isso nós não podemos ter. A Bíblia diz: alegrar os que se alegram, chorar os que choram. Aleluia. Então o que é isso? Se você está vendo teu irmão aqui sendo usado, você tem que ficar feliz. Ou que Deus continue usando ele muito, muito
muito mais. Porque é em prol do reino, para ganhar alma. Nós não podemos, Paulo falou, nós não podemos agradar nós mesmos. Mas muitas das vezes nós temos que se colocar como o menor da casa, para que nós possamos agradar os nossos irmãos. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós não podemos ter inveja um dos outros. Nós devemos saber que todos nós somos miseráveis pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. O maior aqui é Cristo. Não é porque eu estou pregando para você hoje que eu sou grandão, que eu sou o cara, que eu sou o usadão. Não sou não. Sou não, meus irmãos. Deus é que é. Diga Aleluia. glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui. Homicídio. Homicídio aqui, matar o irmão em palavra. Em muita igreja a gente vê isso. Quando vai evangelizar, muita gente chega, irmão, vou para a igreja. Não, mas naquela igreja falaram mal de mim. Entendeu? Alguém matou aquela palavra, é um homicida. Matou aquela alma em palavra. Porque é muito mais grave matar uma pessoa, uma alma, do que matar uma carne. Muitas das vezes o cara assassina um homem lá fora. É um pecado menos grave do que um irmão tirar outro da igreja. Porque Deus desagrada. A Bíblia diz: ai daquele que derrubar um dos meus pequeninos. É melhor atar uma corda no seu pescoço e atirar ao seu mar, do que escandalizar um daqueles que creem em mim. Então imagine que a pessoa que chega aqui não foi qualquer dinheirinho que comprou ela, foi o sangue de Jesus. Então Jesus, ele ama muito aquela alma. Já pensou aquela alma sair porque você ofendeu? Tu está ofendendo alguém que Jesus ama. Então nós temos que vigiar para não ofender o nosso irmão. Claro, você vai ver ele no erro, aí sim, aí nós temos autoridade de chegar e corrigi-lo, porque também ele está desagradando o seu dono. Então não é falar mal, é exortar com mansidão para que o irmão entre no caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E é isso aí, meus irmãos. Não vou além, que eu acho que os irmãos já estão cansados. Quem que é o pai? Já estão cansados? Querem um pouquinho mais? Que hora que é agora? 9h30 da tarde. Vamos deixar quieto. Vamos longe demais, né? Mas é bom, né? A gente se envolve, né, meus irmãos? Se coloca em pé em nome de Jesus. Vou voltar a palavra ao servo de Deus. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Quem gostou da palavra, diga amém. Amém, Jesus. Isso aí, glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, já vou encerrar aqui o culto. Quantas coisas, talvez aqui, irmãos, Deus, quando o irmão Raul pregava, tinha pessoa que Deus me revelava, que dizia, até na live, tem 2 pessoas na live que o Senhor me revelava. Mesmo, para ir para o céu não é fácil. Tem 2 pessoas lá na live que o Senhor me mostra, está lá na casa dele, que ele pensou isso. E ele sabe que é verdade. Tem pessoa aqui também. Aleluia, Jesus. Ele sabe que é verdade porque viram na palavra e viram que não é fácil. Amém? Não é fácil. As pessoas que vocês pensaram, Deus te deu um alerta para você. Deus te deu um alerta, porque para ir para o céu,